Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu trago a ideia de pintura artesanal com gesso em caixa de MDF, em diferentes tamanhos e modelos, para que vocês possam tirar bem a ideia que vocês querem realizar. É um presente, uma lembrança muito legal para festa de casamento, 15 anos, festa de aniversário em geral. A gente inicia o nosso trabalho fazendo a limpeza de toda a peça com um pano úmido, tanto na superfície que irá receber a arte, quanto por dentro, que será pintada mais tarde. Em seguida, após a secagem, aplicamos a base acrílica com auxílio de um pincel chato. A base acrílica deve ser aplicada por toda a superfície, esticando sempre a base em uma mesma direção. Toda a parte externa da peça deve ser pintada, tanto a tampa quanto a parte de baixo da caixa. Após um breve tempo de secagem, lixamos toda a superfície e a poeira produzida deve ser removida com um pano úmido. Em seguida, adaptamos o molde, isolamos com fita crepe a área do molde que não receberá gesso, prendemos o molde à peça e nos preparamos para aplicar então o gesso acrílico com o auxílio de uma espátula de metal. Esticamos o gesso sobre toda a superfície do molde com a preocupação de preencher toda a cavidade do molde. Esticamos o gesso e isso deverá ser repetido em todas as peças, cada peça com o seu molde apropriado. Aqui eu fiz cada peça com o modelo de molde para fornecer a vocês a orientação de tudo que a gente pode fazer com esse tipo de trabalho. O resultado, então, fica nesse padrão. Após o tempo de secagem, passamos uma lixa fina para nivelar o gesso e torná-lo bem lisinho. Removemos a poeira com um pano úmido e aplicamos então a base fundo da arte, que é a tinta PVA, nesse caso usei a branca. Após a secagem, faremos então a diluição da tinta de arte. Nesse caso eu usei a tinta ocre diluída em água e com um pano úmido passei por toda a superfície. A tinta diluída deve ser aplicada sobre toda a superfície da peça, inclusive a superfície com relevo de gesso. Em seguida, eu fiz a diluição de tinta dourada em água para fazer o acabamento dessa peça. E com o auxílio de um pincel chato de cerdas finas, eu fiz o sombreado em cada face da peça, puxando a tinta da lateral em direção ao centro da área, o que dá um efeito muito delicado e muito bonito. Esse acabamento deve ser feito tanto na parte de baixo da caixa quanto na tampa. E o resultado do efeito sombreado fica desse jeito. Bom, na tampa, começamos então pelas laterais, com o mesmo movimento, da borda em direção ao centro, para obter o efeito sombreado. Na tampa, fazemos o movimento da borda em direção ao centro, passando por cima da área de relevo de gesso. Mostro o efeito sombreado sobre as outras peças. O resultado é basicamente o mesmo, o que muda é a arte. A peça pode ser finalizada com verniz impermeabilizante e o resultado fica desse jeito. Eu espero que vocês gostem.
Quem não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para sempre receber a notificação. E não esqueçam de deixar aquele like, suas sugestões, dúvidas e opiniões. Obrigada por assistir o canal. Até a próxima, pessoal!